Olá, meus amigos. Hoje eu queria contar uma história para vocês. A história da nossa amiga do vídeo anterior me inspirou a te contar uma história que eu acho que eu já comentei assim superficialmente em um dos primeiros vídeos que eu fiz, mas eu queria dar mais ênfase agora ao que ele fez, tá bom? Trata-se de Jeremy Reynolds, um membro da igreja desde que nasceu. Eu vou resumir a história dele rapidamente, tá bom? Para você. Ele nasceu no convênio, né? Como se diz na igreja. A família dele era tão fiel e tão leal à igreja que quando os pais dele decidiram se divorciar, quando ele tinha 3 anos de idade, ao invés de irem diante do juiz para decidir com quem os filhos deveriam ficar, eles preferiram se aconselhar com o bispo, porque afinal de contas o bispo é um homem inspirado por Deus, né? E o bispo aconselhou que Jeremy e o irmão dele ficassem com o pai e que o outro irmão dele, ou irmã, não me lembro, ficasse com a mãe. Então esse bispo teve a inspiração de separar os irmãos, né? Ele disse que isso gerou muitos problemas para eles, né? Mas a decisão já estava tomada, eles confiavam no bispo. Isso é só para você ter uma ideia de como os pais dele eram bastante fiéis na igreja, tá? Ele foi diagnosticado com uma doença no aparelho auditivo, então foi dito a ele que, e aos pais dele, né, que ele iria perder a audição gradativamente, até que ele ia perder por completo. E quando ele tinha 12 anos de idade, olha só, ele disse que o pai dele conversou com o presidente da estaca e eles conseguiram marcar com uma autoridade diária, eram 70, né? Não sei se chama autoridade, eles chamam de autoridade diária, eram 70 da área deles. E o presidente da estaca conseguiu marcar um horário para que essa autoridade diária, junto com o presidente da estaca e junto com o pai de Jeremy, dessem uma bênção de saúde nele. Jeremy conta que eles deram essa bênção nele, que foi uma experiência espiritual muito boa, diz que foi incrível, que ele chorou, o presidente da estaca, o pai dele e os 70, todos eles choraram. Os 70 que proferiu a bênção disse que em nome de Jesus Cristo ele seria curado pelo poder e autoridade do sacerdócio que ele possuía, aquela doença ia ser curada, ele ia recuperar completamente a audição. Ele conta que com a fé e ingenuidade de uma criança de 12 anos ele foi para casa e ele pensou, talvez semana que vem eu já possa tirar esse aparelho, porque ele usava já um aparelho auditivo, mas que não estava fazendo efeito. Ele continuava perdendo a audição do mesmo jeito. Então ele pensou, provavelmente semana que vem eu já vou poder ir para a escola sem este aparelho, né? Ele disse que uma semana se passou, um mês, um ano, vários anos se passaram e ele continuou a piorar, né? Conforme a ciência, através dos médicos, haviam dito a ele. Ele começou a perder a audição, como previsto pela ciência. Ele disse que a bênção do sacerdócio, a bênção de saúde do sacerdócio não funcionou. Ele disse que ficava meio confuso, porque ele pensava assim, tá, mas se Jesus Cristo, isso palavras dele, tá? Ele disse, se Jesus Cristo curava, né, enfermos e fazia o coxo andar na época dele, e esses homens representam ele, eles têm o sacerdócio dele, ou seja, de Jesus Cristo, por que eu não fiquei curado e aquelas pessoas no passado ficaram? Mas ele disse que colocava essas dúvidas de lado porque você não questiona, né? Ele disse que também chamou a atenção dele, ele teve uma namorada quando ele estava no high school, né, no ensino médio. Ele disse que a namorada dele era de uma igreja evangélica. Ele disse que a família era uma família unida, feliz. Os pais não se divorciaram como os pais dele se divorciaram, sendo membros da igreja mórmon, a única igreja verdadeira. Essas coisas iam incomodando um pouco ele. Ele disse que via os pais da namorada, eles bebiam a cerveja deles, eles falavam palavras que na casa dele não eram permitidas, mas eles eram tão mais felizes, eles eram tão unidos. Ele disse que ele começou a pensar, como assim? Eu sou membro da única igreja verdadeira e a minha família não é tão feliz quanto a família da minha namorada, que não é da igreja verdadeira. Vê como a mente da gente dá algumas pistas aqui e ali no decorrer da vida, mas a gente coloca de lado porque o nosso cérebro te traz de volta para aquilo que ele foi condicionado a pensar.
Bom, Jeremy Reynolds foi para a missão, ele disse que serviu em Nova York e ele foi servir pessoas especiais, pessoas com problemas auditivos, então ele ensinava as palestras em linguagem de sinais, tá? Serviu uma missão honrosa, voltou para casa e foi para BYU. Presta atenção, rapaz fiel na igreja, tá? Foi para BYU, conheceu a esposa dele, se casou no templo de San Diego, na Califórnia, porque ele disse que foi lá que ele recebeu os endowments dele. Veja como ele era um rapaz extremamente fiel, tá? Ele disse que um dia ele estava lendo notícias na internet e ele se deparou com uma palestra que uma autoridade geral estava dando na BYU. Era perguntas e respostas. E Jeremy Reynolds disse que leu que um dos alunos perguntou para essa autoridade geral o que ele achava sobre o fato de que muitas pessoas estavam tendo acesso à história da igreja através da internet agora. Qual era o pensamento dele sobre isso? Jeremy fala que essa autoridade geral disse que a igreja está perdendo muitos membros agora, nessa época. Isso foi em 2013, não, 2012. Foi em 2012, tá? Ele disse que a igreja está perdendo muitos membros da igreja a igreja está perdendo muitos membros da igreja. A igreja está perdendo muitos membros por conta de fatos históricos e doutrinários que estão facilmente acessíveis na internet. Ele disse que esse êxodo de pessoas da igreja é comparável à época de Kirtland, que foi a época em que eles perderam mais membros da igreja em massa. Jeremy Reynolds leu aquilo e pensou, peraí, como assim? Perdendo membros por causa da história e de doutrinas do passado? Como assim? Ele ficou intrigado com aquilo e ele resolveu começar a pesquisar. E ele disse que as coisas que mais chocaram ele inicialmente foram o fato de descobrir que Joseph Smith se casava com meninas de 14 anos. Desculpa, eu tô cansada, viu? Tá tarde. Tem que prestar atenção no que eu tô falando. Ele se casava com meninas de 14 anos, ele se casava com mulheres casadas, com maridos vivos. Ele disse que aquilo incomodou. Ele falou, peraí, mas eu nunca escutei falar nisso. E ele disse que começou a pesquisar mais a fundo. Ele se deparou com 2 livros que eu citei para vocês aqui. An Insider's View, ou Mormon Origins, por Graham Palmer. E ele também se deparou com outro livro de Richard Bushman, Rothstone Rowling, sendo que Richard Bushman ele é membro ativo da igreja, mas ele é um historiador. Bom, ele comprou esses livros e começou a ler. Ele começou a questionar. Quando ele começou a se deparar com outras coisas doutrinárias, Kinderhook Plates, o livro de Abraão, que não foi tradução. Quando ele descobriu que Joseph não usou placas de ouro para traduzir livros de Mormon, mas usou um chapéu com 2 pedras no fundo, ele falou, peraí, mas eu sou membro da igreja há 30 anos, agora ele estava com 30 anos de idade, e por que eu nunca soube dessas coisas? Por que a igreja nunca me disse isso? Ele começou a ficar incomodado e começou a pesquisar. Ele disse que quanto mais ele pesquisava, mais coisas vinham à tona, e ele começou a perder o testemunho dele, tá? Ele então começou a não querer frequentar a igreja, ia, não ia, né? Ele disse que o avô dele era uma pessoa que ele amava muito, ama muito, ele ainda é vivo. E ele disse que o avô dele, a família dele toda membro da igreja, descendente de pioneiros, tá? Segundo ele. O avô dele morava no Havaí e ele morava na Califórnia ou aqui em Utah, não me lembro muito bem. Mas ele disse que o avô dele viajou exclusivamente para conversar com ele, saber o que estava acontecendo, por que ele estava fraquejando na fé, né? E ele disse que falou pro avô dele que ele tinha algumas dúvidas, porque ele estava descobrindo coisas que nunca foram ensinadas para ele dentro da igreja durante 30 anos. Ele estava muito abalado com aquelas coisas, porque ele estava pesquisando em fontes confiáveis. Tudo bem. O avô dele falou o seguinte, meu filho, eu tenho um grande amigo meu que ele é diretor do sistema educacional da igreja.
por que você não escreve para ele todas as dúvidas que você tem? Eu tenho certeza que ele vai responder a todas as tuas perguntas e você vai se sentir melhor. E Jeremy falou, claro, com certeza, vou fazer isso sim. Então ele disse que começou a fazer continuou as pesquisas dele e ele começou a escrever perguntas e as respostas que ele havia encontrado para que esse coordenador do sistema educacional da igreja, que segundo o avô dele era uma pessoa de grande conhecimento, pudesse responder e esclarecer. E ele tinha esperança de que esse coordenador do sistema educacional falasse, não, você está errado, isso aqui não existe, isso aqui é mentira, isso aqui é anti-mormon. Bom, ele foi escrevendo e gerou uma carta de 80 páginas, ele disse que de 77 a 80 páginas. E aí ele postou essa carta em um grupo chamado Reddit, é um grupo de ex-mormons. E ele postou e perguntou assim se as pessoas poderiam dar uma lida naquela carta para ver se tinha, né, se estava coesa, né, se estava clara, se os argumentos dele estavam fazendo sentido, se ficaria fácil para o coordenador do sistema educacional interpretar o que ele estava querendo dizer. A carta virou algo viral, né? Um passou para o outro, as pessoas ficaram admiradas com aquele trabalho que ele havia feito, porque ele coloca perguntas e respostas e links, porque ele pesquisou num website, em vários websites, cita livros de onde ele tirou aquela informação, então aquilo acabou virando, você sabe que na internet não tem como controlar, você nunca sabe o alcance das coisas que você vai postar ali, né? E virou assim uma coisa conhecida. Ele mandou aquele documento para o coordenador do sistema educacional da igreja. A única coisa que ele respondeu de volta foi o seguinte, aliás, ele não respondeu o Jeremy, não. Ele falou para o avô de Jeremy, que era amigo dele, falou, olha, esse documento foi muito bem escrito. O coordenador do sistema educacional nunca respondeu aquelas perguntas de Jeremy Reynolds. Esse documento hoje é conhecido como CES Letter, uma carta ao coordenador do sistema educacional da igreja. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar esse documento em PDF em português gratuitamente para você fazer como a nossa amiga do vídeo anterior, que foi pesquisar por si mesma. Dá uma olhada lá, ele vai citar fontes de pesquisas. É um documento extremamente bem escrito, tá? Ele não inventa nada lá. Ele está falando de fatos da história e de doutrinas que a igreja, jogou para baixo do tapete porque eram absurdas. Por conta disso, ele foi chamado para o conselho disciplinar, que eles chamam de conselho de amor, mas existe qualquer coisa nesses conselhos, menos amor. Eu escutei o áudio desse conselho, vou tentar colocar para você, tá? Na descrição do vídeo, se eu conseguir o link. Ele foi tratado com muita frieza, com muita desconsideração. E ele disse que quando o presidente da estaca, bom, eu escutei o áudio, quando o presidente da estaca pediu para ele se retirar, porque eles iam fazer agora, né, ele com os conselheiros e o sumo conselho da estaca iam decidir o que iam fazer com ele, né, se ele ia ser excomungado, desassociado ou não. Ele disse que antes que eles fizessem isso, ele se levantou e ele falou para o presidente da estaca, presidente, eu excomungo o senhor, excomungo seus conselheiros, eu excomungo o sumo conselho da estaca, eu excomungo a igreja, aqui está a minha carta de resignação. Como a nossa amiga aqui do vídeo anterior, ele não se deixou ser excomungado e expulso da igreja, ele excomungou a igreja da vida dele, porque quando eles te excomungam, a mensagem que eles estão te passando é que você não é bom o suficiente, que você não merece ser um deles. Quando você faz a tua resignação, você está dizendo que a igreja não é boa o suficiente para você, que ela não merece ter o teu nome nos registros dela. Quando você resigna, você excomunga a igreja e tira deles o poder de te excomungar. Pesquisa, usa CES Letter, busca conhecimento e toma a tua própria decisão. Não se deixa levar pelo que eles dizem, não se deixa levar pelo que eu digo. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.